Tá gravando ele, tá? Então, peço desculpas que semana passada eu fiquei sem internet, não consegui fazer essa aula, tá? Quando eu vi já estava tarde. Então, a aula de hoje, né, seria como fazer a apresentação do modelo do projeto, né? De como você tem que apresentar o projeto. Você está me ouvindo? Tô sim. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para você aqui. Isso, um minutinho só. Compartilhar. Está começando o compartilhamento aqui. Tá enxergando aí? Sim, estou. Tá bom. Então aqui, ó, ou seja, que seria a aula da semana passada, né? Então, o que nós temos? Temos o modelo de apresentação do projeto, tá? E um exemplo de projeto, como ele deve ser apresentado, tá bom? Então, nesse modelo, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Abrindo aqui. Deixa eu cortar aqui. Abrir o exemplo também, né? Então, vamos lá. O modelo que eu disponibilizo lá, bom, está abrindo aqui. São os elementos básicos que você vai ter que ter nesse projeto na hora de construir, tá, Eli? Então, a gente preconiza ter uma capa, o projeto, né? Título, equipe executora, tá bom? O projeto. E aí você vai fazer a parte descritiva dele aqui, tá? Você fez censuramento comigo, não fez? Já? Isso. Então, geralmente eu sigo muito esse modelo, porque ele se adapta bem para depois, se você quiser ou fazer um artigo do seu trabalho, ou fazer um folder, qualquer coisa assim. Folder nem tanto, mas um artigo, um capítulo de livro, um texto, fica mais fácil para você transplantar isso, que vai ter quase todos os elementos necessários para isso, tá? Uhum. Então, a gente começa falando sobre a introdução. O que deve ser a introdução, né? Você vai falar um pouquinho sobre o problema que você quer estudar, né? Apresentando elementos de referência bibliográfica, tudo, ligando isso ao tema que você quer, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para não confundir as páginas, que tem página dobrada aqui. Tá? Então, você vai colocar isso de uma forma para vender o seu peixe. Onde você tem bastante liberdade para escrever sobre o tema, tá? Então, você escreve sobre isso e fala sobre o seu problema que você quer estudar. Feito isso, tá? E eu sempre aconselho o quê? No último parágrafo da introdução, você fala uma prévia do seu objetivo, para você fazer um gancho de ligação, para não ficar uma ruptura entre a introdução e o objetivo. Ele tem que dar uma ideia do que você vai trabalhar. No último parágrafo da sua introdução, sempre fala assim, ó, coloque um parágrafo que o leitor, né, leia e fala, ele está querendo fazer isso. Então, sempre quando você estiver escrevendo, preocupe-se com o quê? Se as pessoas vão entender o que você está fazendo. Tá? Isso é muito importante. Você não escreve o seu projeto para si só, mas sim para os outros lerem e entenderem o que você está propondo. Tudo bem quanto a isso, Eli? Sim, tudo. Tá claro. Tá. No objetivo, a gente coloca o que você discorre sobre aonde você quer chegar. Eu sempre faço essa metáfora. O objetivo é onde você quer chegar no seu trabalho, tá? Muitas vezes a gente não espera
o objetivo, hoje a gente tem um resultado diferente do nosso objetivo, a gente não consegue chegar lá. Mas faz parte do trabalho, entendeu? Se você soubesse todas as respostas, não precisaria ter feito esse trabalho. Você supõe algo, tá? O objetivo, ele trabalha com uma ideia de onde você quer chegar, tá? Os objetivos específicos, tá bom? São etapas específicas do seu trabalho, tá bom? Eu gosto muito sempre de caracterizar o meu objetivo específico, vinculado muito a materiais e métodos e ao cronograma, como as etapas que você faz, ou seja, fez uma etapa, conclui aquela etapa, fez outra etapa, conclui as etapas. Fica fácil para você desenhar os seus objetivos específicos, fica fácil para você fazer, mais fácil para essa metodologia, e mais fácil para propor um cronograma de trabalho. Tá? Eu vou colocar isso no exemplo de projeto, você vai visualizar isso melhor. O terceiro ponto, o terceiro item é a revisão de literatura. Você vai procurar trabalhos, né, que sejam correlatos ao que você quer pesquisar, tá? E para ou seja, para você exaurir ao máximo sobre o que existe sobre o assunto, para onde você não quer errar ou fazer algo que alguém já fez, ou ver os erros das outras pessoas. Tá bom? A gente faz a revisão de literatura muito para o pessoal da graduação, também para amadurecimento no tema. Tá bom? Nós geralmente começamos um trabalho pelo objetivo, e quero fazer isso. O segundo ponto que a gente faz o trabalho é a revisão de literatura. Vou ler sobre o assunto. Tá? O terceiro que a gente faz é o materiais e métodos, como eu vou chegar nesse assunto, tudo. Depois que eu faço a introdução, tá? A gente executa mais ou menos dessa forma, tá bom? Tudo bem até agora, Eli? Tudo. No caso, a introdução, a questão da justificativa já está dentro da introdução, né? Tá, eu não gosto de separar, não. Eu gosto de deixar tudo junto. Mas, se você quiser separar, você e seu orientador têm liberdade para isso, tá bom? Tá certo. No material e métodos, eu sempre falo, materiais e métodos é como você vai alcançar os seus objetivos. Se o objetivo é onde você quer chegar, materiais e métodos é seu mapa, que vai dizer as direções para você alcançar o seu objetivo. Tá? Então, ele vai dizer quais os caminhos que você deve tomar, ou melhor, quais os caminhos que você irá tomar para alcançar o seu objetivo. Eu sempre coloco dessa forma. Tá? No materiais e métodos é muito importante, ou seja, descrição da área de trabalho, onde você vai fazer. Se você for trabalhar, por exemplo, uma bacia hidrográfica, você tem que situar onde é a bacia hidrográfica, o local da bacia, tudo, o município que se encontra, né? Eu vou fazer um trabalho em laboratório só, analisando tipos de solos diferentes. Por exemplo, você vai falar onde foram coletados esses solos. Você vai falar onde foi executado o trabalho, ou seja, qual laboratório foi executado o trabalho. Laboratório da universidade. Tudo. Então, é importante o local que foi realizado o trabalho em si. Tá? E você depois, posteriormente, você fala todos os materiais que vão ser utilizados, métodos utilizados, e muito importante, ao final do materiais e métodos, geralmente as pessoas esquecem a forma de avaliar os resultados. Se você for usar análise estatística, qual análise estatística vai ser utilizada? Se você for fazer uma análise, como no caso do sensoramento remoto, ou na classificação de uso e ocupação do solo, que você utiliza muito a quantificação de área, você vai fazer um comparativo entre áreas, que é um valor total, né? Então, não é a amostragem. Então, você tem que dizer, vou aplicar um questionário, né, sobre algum determinado assunto, tudo bem, você fala do questionário ao longo do materiais e métodos, como você vai se avaliar esses questionários ao final? Sempre importante colocar isso, né? E depois nós temos resultados esperados, contribuições científicas ou tecnológicas. No projeto, né, os resultados em si, esperados, é o que você espera chegar, o que você está esperando no seu objetivo. Lógico que quando você aplica um trabalho, né, por exemplo,
A gente vai fazer um trabalho agora sobre a Leia Baiana, sobre a diminuição do volume precipitado. A gente está supondo que existe uma diminuição da precipitação ao longo do tempo, né? Isso daí. Então, o objetivo é estudar a variação da precipitação ao longo dos anos na Ileia Baiana. Você já até tem a área aí descrita. Nos resultados esperados, você espera o quê? A gente espera que o volume reduziu ao longo dos anos. Então, é uma hipótese sua. Então, na verdade, o resultado esperado é sua hipótese, onde você testa ela. Você vai testar. É verdade ou não? Mas é isso que você está esperando. Tá? O que você espera não precisa ser o que vai ser de resultado. Tá? Você vai testar a sua ideia. Tá bom? Tudo bem aqui, Eli? Tudo. E muito importante, tá? No material e métodos, a metodologia que você vai descrever no seu projeto, possivelmente não vai ser a metodologia final do seu trabalho. Porque no momento que você começar a fazer o trabalho, verificar, pode ser que vai encontrar erros, ou você não está dando certo, vou ter que adotar outro caminho, outra metodologia, outro método. Normal isso acontecer, faz parte do percurso, faz parte da aprendizagem também de todo passo, tá? Então, e aí a gente entra em orçamento detalhado, né? O que a gente espera de gastar com equipamentos, o que espera de gastar com serviços, o que tem de execução do projeto, tudo, né? Mesmo que não tenha gerado gastos, mas existem gastos já foram feitos. Por exemplo, tem um computador aqui que eu vou usar para rodar a análise dele. O computador é um gasto que você já teve para o projeto. Para uma instituição, onde você solicita um valor para financiamento, e muitas vezes a instituição fala, o que você vai entrar de contrapartida? Qual o valor seu? Você está pedindo, sei lá, 30 mil reais aqui para mim executar o seu projeto, mas o que você já está entrando de contrapartida? Aí você fala, estou entrando com computador, estou entrando com laboratório, estou entrando com carro para fazer coleta. Então, tudo isso são gastos, né, que já foram feitos, mas que entram em contrapartida, porque na hora de você solicitar um apoio ao projeto, vamos ver qual a diferença de valores que cada um está entrando. Por isso que eu sempre coloco contrapartida. Cronograma de atividades, geralmente a gente faz uma tabela, onde coloca as atividades em fluxo do tempo para você adaptar. E isso geralmente vai seguir ao longo do tempo do seu trabalho. Detalhe, é passível de reajuste? Com certeza. Tá? E termina no que você teve de referências ao longo do seu trabalho, o que você leu, o que você citou aqui. Né? Então, você vai colocar suas referências. Tranquilo aqui, Eli? Acho que não tem muito segredo, né? Tranquilo, bem tranquilo. O exemplo de projeto que foi colocado lá no SIGA é esse aqui. Né? Foi uma orientada minha que ele executou isso em 2017. Tá? Então, ela fala da influência das alterações de uso e ocupação do solo na disponibilidade hídrica das bacias dos rios Peruípe, Itaínge e Curuçu. Né? Então, tem aqui o título, né, equipe executora, ele vai falar da introdução e implementação, ele vai falar sobre o histórico das bacias, né, o meio de ocupação que está ocorrendo, alguns problemas de falta de água que está relacionado, né? Então, ela trabalha com a problematização da bacia. Falta de cobertura vegetal, alto desmatamento, né? E ela fala, ou seja, ao final ela fala sobre a disponibilidade hídrica que está ocorrendo, né? E como é que isso está alterando. Então, aí ela finca o objetivo. O objetivo, assim, com esse trabalho, né? Verificar a influência da alteração do uso e ocupação do solo, na disponibilidade hídrica das bacias. Lógico aqui que o título do trabalho e o objetivo estão muito parecidos. Facilita, tá bom? Não necessariamente precisa ser o mesmo. Tudo bem? E nos objetivos específicos, é o que eu tinha falado contigo anteriormente, né? Eu prefiro dessa forma. Não quero dizer que precisa ser assim. Mas eu coloco cada uma das etapas que eu preciso seguir no meu trabalho. Ou seja, isso aqui é a primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso delimitar as áreas das bacias, a partir do MDHC. Eu preciso determinar as classes de ocupação do solo.
eu preciso dos dados hidrológicos para trabalhar isso, né? Eu preciso, novamente, de dar outros dados hidrológicos, nesse caso, a precipitação. E, ao final, eu vou fazer análise de tudo isso, ou seja, análise como está o uso do solo e como relaciono isso à disponibilidade hídrica. Então, os objetivos específicos, como foi colocado aqui, são etapas. Facilita muito, tá? Eu vou mostrar para você na metodologia. Tudo bem? Tudo. Tá. Então, na revisão de literatura, a gente fala um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, ou seja, o que é o ciclo hidrológico, que está relacionado à bacia, né? Que é uma bacia hidrográfica, ela coloca. O que é inércia hídrica, que é o ponto-chave do trabalho, né? Que é, ou seja, o tempo que a água fica armazenada na sua bacia hidrográfica, o tempo que ela fica, né? Uma bacia que tem um tempo muito grande de inércia hídrica, quer dizer que ela tem uma disponibilidade hídrica, em tese, maior, porque ela armazena mais água, e a água demora mais tempo para sair da bacia. Tá? O que é uma vazão, né? Fala um pouquinho das bacias do Peruíbe também, faz um breve histórico, né? Das 3 bacias, né? A parte de uso e ocupação do solo, como se faz essas definições, o que altera na parte hídrica, né? Como eu faço levantamento e uso e ocupação do solo, né? Para o sistema de informação geográfica, vai ser um ponto-chave do trabalho, sensoramento remoto, né? E aí finaliza com, depois que começa materiais e métodos. No materiais e métodos, né? Então, primeiro ponto do materiais e métodos é sempre uma descrição breve da área de trabalho. Então, o que ela começa? A fazendo descrição da área, né? Como eu falei com você, eu sempre procuro trabalhar de forma de etapas o meu trabalho é relacionado ao objetivo específico e ao cronograma, para facilitar a minha segmentação do meu trabalho, tá? E o cronograma, tá? Facilitando para mim. Então, delimitação das bacias hidrográficas, que estava lá, análise hidrológica, uso e ocupação do solo e análise conjunta. É basicamente o que está no objetivo específico. E quando eu coloco as etapas aqui, ó, eu também direciono as etapas aqui. Uma forma de organização. Eu gosto de fazer assim, tá vendo? Deixar o mais descrito possível e não tão redundante. Tá? Então, aqui, ó, delimitação das áreas da bacia. Como é que é feita a delimitação? Análise hidrológica. Como é que eu vou fazer essa análise hidrológica? Uso e ocupação do solo. Como é que eu faço uso e ocupação do solo? E como é que eu faço a análise conjunta dos usos e ocupação do solo com dados hidrológicos, tá? É lógico que aqui, quando eu olho o trabalho dela, então, no final, ela teve uma grande evolução e alterou bastante essa parte aqui no final. Porque ela começou a ver mais, a gente começou a trabalhar nos dados e ver como foi feita essa análise, então ela fez uma descrição maior aqui, nesse ponto. Normal isso acontecer, tá? Teve alguns ajustes? Teve ajustes também, tá bom? E aí, a gente tem o quê? Os resultados esperados, o que se espera nisso daí, ou seja, ela espera que a disponibilidade hídrica das bacias reduziu, ou seja, a quantidade de água foi reduzida. No orçamento detalhado, é o que eu falei para você, temos equipamentos, assim, que a universidade já o proporcionou, equipamentos que é proporcionado ainda não fez, que você coloca a financiar, ou seja, seria interessante a gente conseguir esse equipamento, o carro, né, da universidade, recursos humanos aqui, né, iniciação científica, que ela recebeu bolsa, no caso, também, que já estava pago, tudo, material de custeio. Então, eu sempre gosto de colocar um orçamento entre material permanente, ou seja, o que é o equipamento que vai ficar, né, recursos humanos a partir de serviços, material de custeio são coisas que você gasta, não de forma rápida, e aí depois eu coloco sempre um resumo das fontes para ver o total do projeto. Mas quando você vê o total do projeto, é um valor muito alto, tá? R$ 146.000, mas o que eu estou pedindo é R$ 1.500. Você está entendendo o fator da contrapartida, como é que é importante?
Sim, você fala a questão que o valor é alto, só que o que você está pedindo de fato é bem menor do que o valor total, é isso? O Ou resto já está pago, já está pago, sim? entendeu? Ela colocou aí a questão do carro da universidade. É, essa questão para poder fazer pedido do carro é complicado ou é porque ela estava vinculada à bolsa para você ficou Não, porque ela teve que fazer visita a campo, a visita a campo, né? entendeu? Então, fazer a visita a campo, em tese, vai usar o carro da universidade, Sim. entendeu? Então, já está ali, combustível, entendeu? Para fazer as Sim. visitas. Eu lembro que lá em cima, quando você estava passando a questão da, eu acho que era revisão, aí trouxe a questão da área de estudo. Eu lembro que tinha alguns tópicos específicos que você falou que eles estavam relacionados aos objetivos, só que a área de estudo ela não tinha um título. Essa questão da escolha ou não do título para a área de estudo é opcional ou Do título do trabalho? não? Lá em cima, quando você estava passando, falando, acho que era de revisão bibliográfica, eu não lembro muito bem. Aí tinha a parte de área de estudo. A área de estudo não tinha um Aqui, ó. tópico, título. Aqui tem. Aqui a área disso tem um tópico na revisão bibliográfica. Ah, tem, né? Tem. Ah, Não sim. precisa ter, tá? Não precisa. Ah, Não entendi. precisa. A não ser que, assim, no caso dela, ela trabalha muito com o território, entendeu? Uhum. Então, o território é muito importante, no caso. Então, falar um breve histórico do território é legal, Sim, importante. tá? Diferente, por exemplo, você vai trabalhar com... Você vai fazer uma análise no laboratório, tudo, então o território em si não é importante. É importante os materiais, mas você vai falar onde? Você está entendendo? Então, é Entendi. diferente. O território aqui é quase o objetivo do estudo, as bacias. Então, é Sim. interessante que ela fale. Bom, então, aqui só finalizar contigo aqui. Depois, se você tiver mais alguma dúvida, você pode perguntar, tá? No cronograma, que é o que eu tinha falado com você, eu coloco os objetivos específicos. E, né, se você olhar o materiais e métodos, são as etapas que estão lá. Delimitação da área da bacia, análise hidrológica, levantamento de uso e ocupação do solo, análise conjunta dos dados. Então, tudo aqui, depois fala a confecção do trabalho de artigos. E finaliza com as referências bibliográficas utilizadas. Tá? Então, esse é o exemplo que eu coloco de projeto. Pode perguntar, desculpa ter interrompido você. Não era só o que eu falei antes, era a questão lá da área de estudo, é que eu acho que eu me enganei. Que quando eu estava passando passando aí na questão, acho que de revisão de literatura, aí tinha lá a parte inicial que não tinha tópico, eu fiquei confuso sobre isso. Uhum. Não, na introdução, geralmente a gente não coloca a área de estudo, entendeu? Uma descrição da área de estudo. Sim. A gente pode fazer uma descrição. Se você faz parte da introdução, o estudo é em si a descrição de uma área, então não tem como fugir muito, entendeu? Uhum. Então, basicamente isso, o projeto, tá? Que você tem que apresentar junto com o seu orientador. Você já definiu mais ou menos? Pois é, eu tô enrolado com isso, professor, e o prazo tá ficando apertado, né? É importante Eu a acho que área que você quer trabalhar, né? E o orientador, né? semana que vem já é a entrega do negócio lá do orientador, né? Acho que sim, né? Deixa eu dar uma olhada É aqui. semana que vem. É, isso aí. É o termo, É. termo de orientação. Você não tem nem para ideia para onde você quer seguir? É o que eu falei antes, ou a agroecologia, que seria com o Frederico, ou a questão do sensoramento remoto. Só que a questão do sensoramento remoto eu não tenho quase não tenho habilidade. Eu fiz o componente com você, mas eu queria, se eu for pegar para essa área aí, é para poder me auxiliar na questão da gestão ambiental. Eu acho que é uma coisa importante dentro do curso. Uhum. Olha, dentro da área de sensoramento, assim, de geoprocessamento, né? Eu gosto muito da área de geoprocessamento, né?
um dos professores meus falava sempre, olha, nunca não saia da universidade sem saber SIG, né, que é Sistema de Informação Geográfica, né, que é a parte de processamento. E realmente, cara, hoje no mercado de trabalho exige muito isso de você. Você tem uma ideia de espacialização de dados, análise espacial das informações, né, conjuntas ainda. A ideia é você analisar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Conjunto. Então, faz parte aí da análise ambiental, né? Então, os cursos, quase todos exigem. Né? Os cursos que Sim, mexem pois é. com parte de gestão territorial é É bem obrigatório. importante. Né? Bem importante. Pensa o que você vai fazer aí. Sim, Se você quiser me procurar para discutir alguma coisa, você pode me procurar, sem nenhum problema, tá? E só demora muito não, tá? eu sei, eu sei. Tá Tá bom? certo, tá bem. Tranquilo, então, então, tem mais alguma questão? Não, só isso. Ficou tudo bem claro, bem explicado. Tá bom, Obrigado. beleza. Então, fica até uma próxima aí, precisando, você entra em contato, tá? Tá certo. Tá bom. Até. Abraço, viu? Abraço. Fechou só? Fechou só?